E aí, pessoal, tudo bem? Então, estamos aí. Vamos fazer um vídeo, então, do nosso exercício de PTBus que a gente fez básico já em aula. Esse é o primeiro, aquele primeiro que a gente fez. Eu já vou juntar o NAT, que é bem simples, né? São dois comandos ali, já resolve. E aquele primeiro file stateless, né? Que nós já vimos em aula, né? E fizemos para filtrar acesso à internet, filtrar poucas coisas, né, nessa primeira aula. Depois a gente vai entrar na outra que faz um stateful e também trabalha com módulos. Pessoal, o cenário aqui é o mesmo, tá? Só que eu uso o Windows 7 e não muda nada nisso, né? E eu tenho o meu Ubuntu aqui, né, com duas placas de rede, uma conectada com a minha rede externa, que é a ITH0, a outra conectada com a rede interna, que é a rede que faz conexão com o meu Windows aqui, que é o cliente, né? Ele é o 172.16.0.10 e aí ele tem como default gateway o minha ITH0 do Ubuntu lá, o 72.16.0.1, né? Então, para sair para a internet, para sair para qualquer rede externa, ele vai tocar para a ETH1 que está aqui conectada via rede interna, né? Lembrando, as nossas configurações é rede modo bridge ou NAT aqui no ETH0, estou usando bridge, e aqui ETH1 é a rede interna. Eu troquei do exercício da aula, eu botei um outro IP aqui porque meu DHCP da minha rede aqui é o 92.168.0, né? Então aí eu não ia poder usar aqui. Então quando vocês forem fazer em casa o exercício, tem que cuidar disso aí. Ver se o DHCP de vocês não dá aquele IP que a gente estava usando em aula. Vocês têm que botar um outro aqui para não dar conflito, né? Podem fazer o que eu fiz aqui, né? Um 72.16.0.1 aqui, um 72.16.0.10 a máquina, ou qualquer outro IP depois que a gente vai até testar algumas regras, né? Bom, primeiramente então, nós temos que ativar aqui no nosso Ubuntu o roteamento, né? Ele vai ser roteador, todo firewall é um roteador também, né? Sempre lembrando disso, senão ele não vai poder fazer a função dele. Tem que ter duas placas de rede, uma entrada e uma saída, né? Então vamos começar ativando o roteamento, que nesse caso a gente vai ter que escrever, sobrescrever, né? O 0 com 1, né? Então é com 1 lá para dentro daquele caminho maluco lá comprido, proc, sys, barra net, barra ipv4, barra o IP forward, né? Um pouquinho, ok? Então a gente vai entrar, vai sobrescrever esse arquivo, né? Que deve estar com 0 lá, por padrão ele vem desligado, né? E agora a gente faz isso para ele quando for consultar, ele está ligado, né? O bit está ligado dizendo o seguinte: tu faz sim encaminhamento de IP, tu faz encaminhamento forward, ou seja, tu é um roteador, ok? Se as redes fossem não fossem de acesso à internet, fossem duas redes conectadas diretamente, como estão aí, eu poderia já fazer roteamento entre elas, né? Porque a gente tem que configurar um NAT para poder acessar a internet, que nós não vamos conseguir sair com esse IP interno que eu botei ali, um 72.16, alguma coisa, né? A gente vai ter que sair com o meu IP externo da internet. Então, a gente vai configurar agora o primeiro comando de iptables para fazer o NAT, né? O NAT que a gente vai fazer é aquele, né? Que sai da nossa rede interna para a internet. Então, iptables menos T. NAT, escolhi a tabela, tem que botar que a tabela é NAT, essa eu sou obrigado a avisar ele que eu vou trabalhar com a tabela NAT. E a chain. A chain que nós vamos trabalhar é a post routing, né? Nesse tipo de NAT, a gente trabalha com a post routing, que é da nossa rede interna saindo para a externa, ok? O menos "-a", no caso ali eu botei, mas poderia ser o menos "i" também nesse caso, a gente não tem nenhuma regra ainda, né? Então, a gente vai colocar ou no início ou no fim, tanto faz, o "a" é no fim da lista de regras, o "i" no início ou em alguma linha, mas no caso aqui eu usei "a", né, para botar ali. Post routing, ok? Sempre essa chain, que é aquela última, né? Ele passou pela pre-routing, faz um forward, porque ele é um pacote roteado, e depois post-routing. Nesse momento aqui, a gente vai trocar o endereço de origem dele antes que ele seja enviado para a internet. O endereço de origem vai estar um IP da rede interna, vai passar a ter aquele IP que o provedor nos deu aqui, que no meu caso, agora aqui no exemplo, é o mesmo da aula, é um IP público dinâmico, às vezes muda, então a gente usa aquele
Masquerade, né, no final, que é uma opção especial exatamente para isso. Junto com o Post Routing sempre vem a interface de saída, menos O ETH0, ou seja, na Post Routing quando estiver saindo pela ETH0, né, quando estiver saindo para minha, pela minha interface conectada à rede externa. Né. Então, isso até tem que entender por quê, claro, mas é uma regrinha. Post Routing vem com menos O, tá? Sempre associado. Se a gente estivesse trabalhando com a pre-routing, que ainda não é o exercício, vem atrelada menos I minúsculo, a interface de entrada, mas que não é o caso. Então lembra, post-routing menos O, né? E o NAT, quando a gente está saindo da rede interna para a externa, a gente faz na post-routing. Eu poderia botar mais coisas aqui, mas nós vamos fazer simples como foi feito na aula, para não entrar em outros assuntos por enquanto. Faça isso, Masquerade, né? Esse Masquerade é para a gente não ter que usar um IP fixo, pois aí nós temos um problema. O meu provedor troca o IP, né? É muito comum isso em IPv4. Então, essa opção é aquela opção especial que ele vai usar o IP que tem lá, né? E para todas as máquinas da tua rede interna, associando uma porta, fazendo um PAT, né? Um Port Address Translate também, que é o caso, né, para associar uma porta para cada saída, para ele depois saber fazer a volta. Então, todo mundo da tua rede interna usa o mesmo endereço público para acessar a internet, aquela coisa bem comum, um cenário bem comum em IPv4, né, em redes IPv4. Bom, com esses dois comandos aqui, a gente já conseguiu, provavelmente, fazer com que o nosso Windows agora acesse a internet, passando pelo nosso Ubuntu, né? A gente já tinha comunicação com o nosso gateway, ok? Agora vamos tentar sair primeiro com um ping, simples ping aqui, vamos dar no 8888 mesmo, né? Ó, funcionou, eu estou conseguindo sair. Um comando bacana, né? Que a gente está vendo lá, o tracert. No Windows, no caso, é tracert, né? No Linux seria um traceroute. Ele vai rastrear, né, o caminho que a gente vai fazer, ou seja, olha o primeiro salto sempre, qual que é? 172.16.01. Ele passou pela nossa ETH1 ali, né? Ele passa por ele e depois o nosso servidor faz todo o resto, passando pelo 92.168.0.1, que é o gateway da minha rede aqui para sair, né? Passa por outro, né? E pronto, está sendo feito o acesso à internet, a gente já está lá fora, né? Testar aqui o acesso à internet também, só porque depois a gente vai fazer alguns testes, mas está tudo dentro do padrão, né? A gente vai conseguir acessar. Tudo roteado, passando por aqui. Vamos ver se realmente está funcionando essa regra que a gente colocou. A gente vai primeiro listar ela aqui. Menos L maiúsculo, né? Menos T NAT, menos L maiúsculo para listar as regras. Tem uma regra ali. Só que só a menos L, como a gente viu lá na aula, assim, não mostra muita coisa, só mostra a regra, né? Aqui sim nós vamos ver uma coisa que eu não mostrei para vocês na aula, que é iptables, menos tnat, menos L maiúsculo, mas nós vamos botar mais duas opções, a menos V minúsculo e menos line, tá? Olha só, a menos line, a última que eu coloquei lá, é legal porque ela bota o número da linha que essa regra tem. Quando tem uma só, tá, é bobo, porque só tem uma, mas se nós temos várias, já é bom ter o número da linha do que tem que ficar contando, se a gente quiser apagar uma linha ou colocar uma regra no meio. E o menos V é interessante que ele faz um contador de quantos pacotes ou bytes foram aplicada essa regra, né? Então foi feito, ó, em 36 pacotes, né, em 2K, né, 2.400 bytes, foi feito essa regra já. Então, se a gente acessar aqui alguma coisa na internet também, nós vamos ver que ele vai contar lá, né, porque eu estou passando por ele lá e os pacotes estão sendo aplicadas essas regras, né? Então a gente atualiza aqui, o contador aumentou, 62 pacotes, 6.470 bytes, 6K, ok? Então, esse menos V minúsculo aqui é que nos possibilita ver isso aqui. Isso aqui é interessante para ver se a regra está sendo aplicada, né? A gente está em dúvida se realmente os pacotes estão fazendo
passando por esse NAT ou está acontecendo uma coisa diferente, é só ir testando isso na filter, depois nós vamos ver que dá para ver também, né? Então, esse "-v" nos mostra isso. E o "-line" no fim lá mostra a linha, né? Se a gente tem várias, aquilo se torna bastante interessante. Bom, então, sim, estamos vendo que está funcionando, né? Estamos vendo que a primeira parte já está ok, estamos roteando e fazendo NAT para fora. Agora vamos trabalhar um pouquinho na filter, né? O NAT foi isso que a gente viu ainda. Próxima aula a gente vai ver um NAT para o inverso, né? Na pre-routing, fazendo um NAT, um DNAT, né, no caso, né? Para quem quiser de fora acessar algum serviço nosso interno, a gente direcionar. Mas isso é a próxima aula. O que a gente fez em aula? A gente fez um firewall stateless, né? Aquele firewall que não monitora o estado da conexão, né? Aquele firewall que a gente tem de maneira mais simples, né? Que ele tem que testar todos os pacotes sempre que passam. Ele não consegue guardar o estado da conexão, guardar o estado do pacote. Todo pacote, toda vez tem que ser inspecionado na ida e na volta, na ida e na volta, na ida e na volta. Gera um pouco mais de regras que a gente tem que colocar e também pode deixar mais lento, né, o sistema, porque todo pacote tem que ser toda hora inspecionado, mas é o que a gente fez de primeira, né? Então eu vou já criar, na verdade, aqui um arquivo texto bem simples, né? Como se a gente pudesse criar já um script. Não é um script, eu vou usar o Nano já que vocês usaram o Nano na aula, né? Não é um script avançado, eu sei, se alguém está vendo o vídeo aí pode pensar, não, mas dá para otimizar esse script, dá para fazer assim, mas aqui eu só vou listar mesmo as regras e transformar ele em executável e fazer ele funcionar. Não é uma aula de Linux, na verdade, é uma aula só mais para a gente entender como é que funciona esse filtro de pacotes, tá? Então eu vou criar aqui um arquivo chamado file mesmo, tá? E aqui a gente vai enumerar essas regras, tá? Que depois vão ser executadas como um arquivo executado que a gente bota lá na inicialização do Linux também, tá? E assim fica mais fácil do que ficar usando a linha de comando sempre, tá? A gente executa tudo de uma vez, ok? Então vamos começar. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos sempre limpar, toda vez que a gente executar esse nosso file, vamos primeiro usar as opções "-f", porque a gente vai trabalhar na filter e na NAT, né? A tabela Mangle a gente não está mexendo. Então, nós vamos limpar essas regras. Toda vez que ele for executado, a gente limpa essas regras, né? Vamos botar aqui zerar file, porque senão acumula. E acontece muitas vezes, assim, o aluno está fazendo e eu vejo que ele fica testando várias vezes o file, troca uma regra que não está funcionando, testa outra, mas ele não zera e aí começa a acumular e piora mais ainda a situação, né? Então, se a gente não zera, ele fica colocando tudo no fim ou no início e fica comandos repetidos e alguns atrapalhando os outros, tá? Aqui nós já fizemos, né? Mas já vamos colocar aqui também o nosso NAT, né? Que a gente fez aqui. Opa! A gente bota o 1 lá, né? /proc, /sys, /net, /ipv4, /ip forward, ok? E depois a primeira regra em iptables, iptables menos tnat, né? Menos a na post routing, na interface de saída th0 menos j masquerade, ok? Isso foi o que a gente já até fez, tá? Isso aí já está até rodando, né? A gente só está fazendo esse arquivo, que aí toda vez que a gente executar esse arquivo, ele já busca essas regras, a gente não precisa digitar lá na linha de comando. Agora vem a filter. Nós vamos fazer aqui e depois testando, tá? Eu vou salvando e nós vamos testando. Na filter. A primeira coisa, nós vamos radicalizar o negócio aqui, tá? Eu não tenho a minha filter está no padrão, ok? Ela está no padrão. Está tudo passando. Ela está com a política, está um firewall permissivo. Está tudo sendo aceitado, com exceção daquilo que a gente não deixa passar. Mas a gente não deixou não passar nada. Então está passando qualquer coisa. A gente vai mudar essa situação, a gente vai radicalizar, a gente vai fazer um firewall restritivo. Né? Ele não vai rotear nada a não ser aquilo que a gente deixa, tá? Só para ficar
dentro do que a gente fez em aula. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar a política padrão da filter. Eu vou usar o iptables menos P maiúsculo, que daí a gente está referenciando que é a política padrão. Na forward, de accept, nós vamos botar drop. Tá? Ou reject poderia ser também, mas nós vamos usar o drop. Tá? Isso aqui, então, é a política troca da política padrão para restritivo. A gente está deixando o file daí agora restritivo. Okay? E agora sim, vamos se a gente só deixar isso, vai ficar um file bem burrinho, né? Porque não vai passar nada. Né? Então a gente tem roteamento na internet, só que ninguém acessa a internet. Então não tem por que ele existir, né? Até agora. Claro que agora a gente vai fazer o quê? O file está entendendo assim, ó, não passa nada desde que o chefe mande passar. Né? Então a gente tem que começar a orientar o nosso guarda agora ali para deixar passar alguma coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o simples, que é deixar o pessoal que pertence a essa rede nossa interna apenas, acessar a internet, né? Poder acessar a internet. E é por aí que a gente vai começar. Né? Acessar HTTP e HTTPS. Né? Então, a gente vai começar dizendo que toda vez, não preciso botar tabela agora, né? Eu estou mexendo na filter, né? Sempre lembrando isso, eu não preciso dizer que tabela é, porque posso dizer, é aquela história, subir para cima e descer para baixo, né? Para quê? Não tem efeito nenhum botar menos T filter, ok? Então, iptables menos A na forward, estou usando menos A e vou usar menos A, eu vou colocando sempre no fim, tá? Na forward, e é claro que é na forward, né? Porque não é no output, né? Não se engane. Eu estou trabalhando com roteamento, eu estou cuidando de pacotes que são roteados e não a pacotes, ainda nós não estamos fazendo aqui, pacotes que são direcionados aos serviços que solicitam o próprio servidor. Nós estamos passando pela forward. Pre-routing, forward, post-routing. Ele não entra nem na input nem na output, ou acesso à internet. Né? Ele é roteado. Então, na forward, o que nós vamos deixar passar? Tudo que for P, protocolo, TCP, né? Com porta destino 80, ou seja, 80 HTTP, pessoal, né? Então, tudo que for para a porta 80, porém, outra regra, tem que ser de origem, "-s", 172.16.00/24, tem que ser de origem dessa rede, ou eu poderia até de origem de algumas máquinas, né? Mas aqui toda a rede, se tu tiver em uma outra rede interna, né, tu já não passa. Então, se for dessa origem, ok, pode aceitar, accept. Ou seja, pronto, agora eu estou colocando aqui o acesso à rede 172.16.00, quando solicitado para ser roteado e a porta destino for uma porta HTTP, ou seja, é uma solicitação para a internet, para o web, deixa passar. Será que isso é o suficiente para a gente poder acessar a internet? Vamos testar. O seguinte, primeiro vamos usar aqui, eu criei esse arquivo file, né? Então vamos dar agora um atributo de executável para ele executar toda vez que a gente quiser testar, tá? Agora com esse chmod mais x, ele se torna um arquivo executável. Lembrando que como ele está nesse caminho, não é um caminho de procura padrão, tem que usar o ponto barra, né? Senão ele vai dizer que não encontrou. E aí eu executo o meu arquivo file, tá? Acabei de executar e ele deve ter colocado ali a nossa primeira regra na fórmula, accept, ok. Aí nós vamos lá para o nosso XP não, né? O Windows 7 no caso aqui. E vamos ver se a gente já consegue acessar a internet. Me parece que não. Não conseguimos. Mas que coisa. Por que que não, né? Claro que nós não conseguimos. Nós não estamos falando no Fire Stateless. O que acontece? A gente está conseguindo sair quando a porta destino for 80. Isso sim, ele está liberando quando a porta destino for 80. E a resposta? Quando chega no fórum da resposta, a porta destino não é mais 80, é a porta interna da solicitação.
Ele vai bater aqui, não, não é essa porta destino aqui. E a origem vai ser um IP externo lá de fora. Aí ele olha assim, não, também não, tu não é, tu não pode passar. E na volta o nosso guardinha lá bloqueia e não deixa passar porque o chefe não mandou. Então a gente tem que também, no nosso File Statements, configurar a volta. Porque como eu falei, esse file ele inspeciona tudo. E ele não guarda nada do que foi inspecionado assim na memória. Então, "-p TCP", quando a resposta, a porta de origem vai ser 80, então AS port. E a rede de destino vai ser a resposta. Né? Então a gente só tem que fazer um comando que parece redundante, mas que troca o sentido do pacote. Agora ele está vindo de fora, então se ele vem de fora, a porta de origem vai ser a porta 80 e a rede de destino vai ser a nossa rede. O cabeçalho vai mudar. Né? Então agora a gente está permitindo a volta também, porque na volta o nosso guardinha vai olhar lá e vai dizer: que porta de origem tu é? A 80. Para onde tu vai? Ah, vou para um 72.16.00. Ah, tá. Pode passar. Né? Agora sim, antes ele não. Então agora ele faz esses dois testes. E se esses dois testes não valer, o que ele faz? Drop, porque a gente mandou ele fazer drop. Então ele vai fazer esse primeiro teste, não é isso, passa para o próximo teste. É isso, aplica. Não é isso, terminou. O que ele faz? Drop. Né? Então é sempre lembrando, né? Quando ele aplica a regra, quando ela vale, as outras de baixo são ignoradas. Por exemplo, na primeira, é isso, é alguém acessando uma internet de dentro da nossa rede? Passa. Essa regra é completamente ignorada, não é testada. Ele aplica essa e acabou a história. Quando ele aplica todas e nenhuma serviu, ele vai procurar o que ele faz. E aqui, no caso, a gente trocou para ele dar drop, para ele não deixar passar. Será que agora funciona? Vamos salvar. Né? E a gente executa de novo nosso file. E vamos ver agora aqui, ó, notem que já tem duas linhas, olha só, se a gente bota line, vai mostrar ali, ó, primeira linha, segunda linha ali na forward, né, accept, TCP, anywhere. Quando a gente não coloca destino nem origem, se a gente deixa essa opção sem colocar, ele entende que é para qualquer lugar. Tá? Se eu não tivesse colocado "-s" lá, seria anywhere, se eu não tivesse colocado "-d" também na outra. Tá? Aqui ele diz, ó, porta destino, e ele bota como HTTP, né? Ele não bota o número aqui, ele bota o protocolo de aplicação. Aqui também, tá? Será que agora funciona? Nós estamos já deixando passar isso aí, né? Então a gente volta lá e HTTPS não vai funcionar, né? Porque a gente não está liberando a porta 443, só a porta 80, né? Então a gente poderia usar um outro site qualquer aqui que não usasse o HTTPS, mas também não funciona ainda. Ainda não funciona. Claro que não funciona. Por que não funciona? Porque a gente também está fazendo uma outra consulta antes de fazer um destino na porta 80. A gente também, podemos botar depois ou antes, não tem problema, a gente ainda tem que testar o quê? O que eu digitei lá? Um site. Tem que ser resolvido aquele nome. Quando a gente faz uma consulta, um nome, a gente está fazendo uma consulta DNS antes, né? A gente está procurando no nosso servidor DNS externo quem é aquele IP. E DNS não é um TCP na porta 80. DNS, esse tipo de consulta do DNS, é outro protocolo de camada 4 que a gente vai usar, que é o UDP, com a porta destino 53. Né? A porta 53 UDP é que é enviada uma solicitação DNS, e isso não estava listado aqui. Nosso guardinha olhou, tu é porta 80? Não, sou 53, então cai fora, tu não vai passar. Então a gente tem que avisar o guardinha aqui também, quando o cara quer um DNS, tem que deixar, senão ninguém vai acessar nada, vai acessar só por IP, fica estranho. Então a gente vai ter que liberar o DNS também, ok? Então vamos liberar aqui o UDP, porta 53, sempre lembrando, só para fazer um adendo, alguém pode estar aí falando, o DNS também usa TCP, mas o DNS TCP ele usa para comunicação entre e troca de zonas entre servidores DNS, ok? Não é o caso, aqui é só consulta mesmo de um cliente com o servidor DNS, então é UDP, tá? Porta 53,
E sim, vamos fazer a mesma restrição, só para quem for dessa rede nossa interna. E aceite também, deixa passar, guardinha. Deixa passar que esse pode. E claro, eu já nem vou lá fazer o teste, porque do mesmo motivo e caso ali da porta 80, a gente tem que fazer a volta. Então, a gente vai ter que voltar aqui para a porta 53. Quando ele responder para a nossa rede interna aqui, ó, nós vamos ter que liberar também. Deixa passar a volta também, seu guardinha, tá? Agora sim, vamos salvar, né? E vamos ver se esse conjunto de regras agora vai nos ajudar. Tá? Vamos sempre verificando aqui, ó. Olha lá, já tem 4 linhas agora, né? Viu como é bom menos line? Agora já começa a ficar bom para a gente ver. Se a gente botou algum comando errado, alguma coisa quiser apagar, a gente sabe que linha ele tá. Bom, vamos aqui para o nosso Windows. Depois eu vou botar a porta 443 também, que é do HTTPS, para a gente não ter restrições para qualquer site. Mas vamos acessar aqui esse site aqui. Olha aí, rapaz, parece que vai abrir, né? Claro que vai abrir. Está um pouco lento e tal, mas vai abrir. Por quê? Porque agora sim, ele está roteando, ele está fazendo. É só a gente botar aqui, ó, -v. Notem que ó, a regra 1 já foi aplicada para 9 pacotes, né? A regra 2 para 6, a regra 3 para 6, ou seja, ó, foram enviados 9 para a porta 80, recebidos 6 de volta, e foram enviados 6 e recebidos 6 consultas DNS que foram aceitas, ó, 700 bytes, né? E 1K, 370 bytes, 1K e meio, certo? Ele conta para nós ali, ele faz uma contagem e a gente vê que se ele está fazendo contagem é porque sim, ele está fazendo. Claro que aqui agora deu um erro de... vamos fechar. Deu um erro aqui na página, mas é só a minha viagem aqui do negócio. Tá? Mas ó, o importante é, agora a gente vir aqui de novo. Vou dar aqui um line. Nota que já aumentamos para 37 a consulta, né? Já aumentou mais ainda. E o que nós vamos fazer agora é liberar a porta 443 também, para a gente não ficar restrito a só páginas que não são HTTPS, né? Senão falta aquilo. Eu vou colocar, essas regras vão ficar ainda antes do DNS, tá? Mas é só para... elas são muito parecidas, o que vai mudar aqui, ó, é o que? A porta. 443 é a porta do HTTPS, do HTTP seguro. 72.16.00/24 -j-accept. iptables, não dá. iptables, atentem, né, sempre para o que é letra maiúscula e o que não é, né? Isso a prática vai fazendo a gente lembrar. TCP, quando a porta de origem for 443 e a rede destino for de novo a nossa rede, também pode deixar passar. Notem que fora stateless a gente tem que sempre configurar ida e volta, sempre todo o pacote tem que ser bem analisado. Tá? Vamos salvar e executar ele. Letra maiúscula de novo aqui não dá. Vamos executar ele aqui. Ok. Tá? Agora nós teremos mais acessos para serem configurados, né? Vamos entrar no próprio Google aqui, que notem que ele direciona para DNS, para um HTTPS, né? Aqui ele está abrindo, ele já está pedindo ali a senha, abriu. Agora nós temos, né, configurado de novo um acesso à internet para todo mundo. Notem que eu estou conseguindo abrir sites, né, HTTPS, sites HTTP. Se a gente for acessar algum serviço FTP, algum serviço de e-mail, alguma coisa desse tipo, não irá funcionar. Nós não temos regras para isso. Nós temos regras para HTTP
e DNS, domain, que ele mostra aqui, ó, domain. A gente não tem regra para SMTP, para servidor IMAP, nem para FTP, né? Então a gente, se for fazer solicitação em outras portas, outros serviços, nesse caso aqui ficaria barrado, ok? Para finalizar, nós temos ainda um probleminha, ou talvez seja, não é um problema, é o que a gente quer, mas aqui eu não consigo ainda dar ping na internet. Claro que não consigo dar ping na internet. O ping está bloqueado, eu não quero, eu não deixei passar. Se eu quiser deixar passar ping para a internet, né, eu quero dar um ping, mas não é todo mundo. Nesse caso eu vou fazer o contrário. Vamos supor que essa máquina aqui é uma máquina da TI, e essa máquina sim eu quero ter o recurso do ping, porque ficar sem ping é ruim, né? Para testar o acesso à internet, mas eu não quero que os usuários comuns consigam pingar a internet. Não consigo fazer ping nem traced, ok? Eu não quero. Pode ser uma decisão lá de segurança. Então nós vamos de novo ter que colocar mais regras aqui no nosso Firewall para liberar o ping para a nossa máquina. Eu vou fazer isso também para mostrar uma outra opção, né? Então, ptables -a forward, quando o protocolo for o ICMP, aqui daria para ver o tipo do ICMP também, mas não foi uma coisa que a gente ainda viu em aula, né? Então, qualquer ICMP não tem porta, né? Ele é um protocolo de camada 3, não é ao contrário do que eu estou trabalhando aí em camada 4, mas eu vou botar se a origem, apenas se a origem for um 72.16.0.10, que é o nossa máquina, né, que a gente quer que aceite ping. Se for de outra máquina dentro da nossa rede interna, não, tá? Aceita. Ok? Então, na forward, se for um protocolo ICMP de origem da nossa rede, da nossa máquina, um 72.16.0.10, aceita. Note que a diferença, a gente não bota o prefixo da rede, ou a máscara aqui, né? Aqui a gente bota /24, uma máscara, e aqui não, que aqui ele entende que é um IP de um host final, quando a gente não coloca assim. Então é o IP da nossa máquina. Só que, claro, vamos ver se talvez alguns já tenham se atentado, eu vou ter que também configurar a volta, a resposta desse ping, porque a resposta do ping, né, como eu criei uma origem, eu vou ter que criar um destino também, né? Então, só aceita se a resposta for para ele. Se eu não botar isso aqui, o ping vai sair e não vai voltar, né? Porque eu botei uma origem. Se eu não tivesse botado a origem aqui, ele voltaria, porque o único teste era saber se era ICMP. Mas como eu setei uma origem, eu tenho que daí, como Fire Stateless, eu tenho que setar o destino também, tá? E agora sim, vamos salvar, deve estar já pronto, vamos executar aqui, ok? Vamos olhar aqui, né? Já tem 8 linhas agora o nosso Firewall, né? E vamos testar o ping. Nossa máquina aqui é com aquele IP, então deve passar sim o ping. Ó, passou? Sim, ele está aceitando. Se a gente botar "-v" aqui, ele vai mostrar que tiveram sim 4 pacotes, né, que é 4 pings, exatamente, né, que foram passados na ida e na volta e aceitados, ok? E aí, para finalizar, se a gente troca o endereço IP aqui do nosso XP, ele deixa de ser aquela máquina que a gente está usando, né, que é a que tem o ping permitido, ok? Ela vai se tornar uma outra máquina dentro da rede, uma máquina com outro IP. Vamos botar aqui a 11. Ela não é mais a 10, ela é a 11. Tá? Só para a gente testar se a regra vai ser aplicada, né? A regra de não passar, né? Na verdade, a regra padrão. Ó, agora não funciona mais, porque ele não é mais origem 72.16.0.10, o ICMP lá, é um 72.16.0.11. 0.11 não passa. You shall not pass, né? Não tem como passar. Então, tem jeito. Ferrou-se. Né? Então, só com o nosso IP, 172.16.0.10, nesse momento é permitido o ping para fora, assim como o traced, né? Porque o protocolo ICMP não vai passar. Agora, se bota a credencial do cara aqui,
que é o cara, aí sim, se tu tá com o passaporte VIP, tu é o rei do camarote, aí passa, ok? Então, foram aplicadas essas regras. Vou voltar aqui para olhar. Então, a gente zera o file sempre de início para não ficar acumulando, né? Então, aqui a gente zera, aqui faz um NAT, né? Faz o NAT. E aqui as regras, então, do file na questão do liberar internet, porta 80443, liberar consulta ao DNS e liberar o nosso ping somente para a minha máquina 010, não para outras dentro da mesma rede. Que sim, todo mundo da rede pode acessar sites na porta 80 e na porta 443, ok? Esse então é o primeiro exercício que a gente fez, a primeira aula, né? Então aqui nesse vídeo vocês podem acompanhar, se estão estudando, fazendo em casa, né? Então com dúvida em algum comando. Esse script aqui eu deixo no Moodle lá, tá? Assim, para que vocês possam olhar ele, eu vou deixar ele assim lá no Moodle, esse conjunto de regras, tá? Para finalizar apenas, lembrando que se vocês querem que esse script seja executado de qualquer lugar, a gente pode copiar esse arquivo executável para dentro de um diretório no qual ele é um diretório de busca automática, por exemplo, o /bin. Né? Então aí agora em qualquer lugar que eu tiver, não precisa, que nem eu estou aqui, botar ponto barra para ele procurar no meu diretório. Eu posso executar ele de qualquer lugar, porque o /bin é um diretório no qual, quando a gente digita um comando, o Linux irá procurar esse comando. Tá? E se tu quer que o teu Ubuntu inicialize já com essas regras todas, sem que tu venha ter que escrever o file, uma maneira de se fazer é editar o arquivo que fica dentro de etc, que se chama RC local. Né? Aqui dentro do RC local, até já tem aqui o arquivo, não tem isso para vocês, o arquivo original está assim lá, se não foi feito nada, tá? Antes desse exit 0, não pode botar depois ali, senão ele vai sair. Tu digita aqui o comando que tu quer que seja executado, e daí tu bota file, ele vai buscar esse nosso arquivo. E quando o Ubuntu for inicializado, ele vai executar. Aqui é o put. Claro, eu dei init 6 no put. Perdeu conexão, obviamente. Tá? Vamos ver aqui, ó, eu vou voltar para cá agora, aqui na máquina mesmo. Eu botei o put porque eu consigo aumentar Eu fiz uma conexão SSH do put para o meu servidor Ubuntu, né? Porque aí eu consegui fazer umas fontes maiores, né? E agora não, agora aqui eu estou no próprio VirtualBox, mas é só para ver que vai voltar, né? E é muito aconselhável digitar a senha corretamente. Tá? Então aqui, ó, vamos ver agora aqui se subiram as regras de... Já estão aí as regras da filter. E o NAT está sendo feito também? Yes, está ali, está sendo feito, ok? Então a gente sobe o nosso servidor já com todas essas regras. Ok, pessoal? Era isso nessa primeira aula, né, nessa primeira prática. Eu vou fazer também uma turma, nós já vimos um pouco do firewall stateful, né, que a gente vai monitorar a conexão, daí fica uma coisa mais inteligente do que esse firewall, não que esse firewall não funcione, tá? E aí eu vou fazer um outro vídeo para isso, né? E a gente vai fazendo assim para vocês fazerem consulta, além de eu botar lá no Moodle sim os arquivos textos com esses scripts que a gente vem fazendo para vocês estudar, tá? Muito obrigado por ter ficado até agora aqui assistindo, tá? Um abraço a todos, até mais.